O que o gestor de telecom deve observar, deve ter uma percepção diferenciada sobre os contratos que utilizam serviços de internet. Entenda que internet você pode utilizar de diversas formas, mas quando você pensa em contrato, seja um novo contrato ou uma renovação contratual, você tem que observar, no meu ponto de vista, primeiro, existe limite de franquia? Então, se chegar em um determinado patamar de consumo, a internet permanece com a velocidade reduzida ou ela simplesmente deixa de funcionar? Isso tem que ser visto. Dependendo da forma que você contrata o serviço de internet, pode ter uma variação nesses dois pontos. Outro, qual é o prazo do contrato de permanência ou a fidelização? Por quanto tempo você vai ficar vinculado àquele contrato? Se existe multa, se não existe multa, qual é o valor da multa? Você tem que avaliar também essas questões quando você for fazer um contrato. E um terceiro ponto que eu acho muito importante nessa parte de contratação é o atendimento de suporte. Se você precisar de algum auxílio, alguma ajuda, qual é o horário, qual é o prazo de resposta, em quanto tempo você tem uma solução ou em quanto tempo você é atendido. E aí você avalia essas questões de cada fornecedor, de cada prestador de serviço. Quando você pensa em consumo, ou seja, no uso dos serviços de internet, eu como gestor de telecom, eu penso sempre que existe, em sua maioria, uma sazonalidade do consumo, ou seja, mês é um número, outro mês é outro, e ele sempre varia. Poucos são os usuários ou o serviço que ele tem uma constância no serviço de internet. É difícil você encontrar isso, dependendo, lógico, do meio. Se for uma internet que você não tem preocupação com limite de franquia, você nem vai se preocupar muito com isso. Mas existem serviços de uso de internet que você precisa sempre avaliar isso para entender a comunicação do usuário. E o terceiro ponto que eu acho nessa área de consumo é ver a necessidade de utilização. Existem áreas, existem processos, existem pessoas que não precisam do uso de internet. E aí você tem que avaliar isso. Por exemplo, se você está numa área em que a recepção da empresa, a pessoa que recebe todas as informações, ela tem que se comunicar com os demais. Então ali precisa de internet? Provavelmente, mas pode ter empresas que não concedam internet ou que não tem uma política de, naquela posição, não tem internet. E existem diversas outras áreas na organização. E lógico que todo mundo que vende ou que é de compras precisa de internet. Então diversas áreas da empresa precisam avaliar essa necessidade. E aí, em sua maioria, lógico que você vai precisar porque a empresa precisa vender, precisa funcionar. Mas você tem que avaliar a necessidade de utilização para não ter um consumo irregular. Normalmente é isso que você avalia. E aí, se você puder, faz uma campanha de conscientização, passa e-mail para os usuários, como é que eles devem utilizar, como é que eles estão utilizando. Isso ajuda no consumo dos serviços. E outro ponto que você, gestor, tem que ficar de olho é na subutilização. Ou seja, você contratou algo, mas está utilizando muito abaixo do contratado. E isso faz você perder dinheiro. A sua empresa vai deixar de fazer economia. Em diversos projetos que eu já atuei, é visível a subutilização. E se você tiver um programa, uma função e tem um processo em que você avalia isso, não só quando você vai fazer uma negociação de contrato, mas de forma constante, de alguns meses ou mensal, você consegue ter uma projeção do que você vai fazer, você consegue conversar com os usuários, você consegue ter novas informações para fazer a empresa reduzir custos. Eu acho que isso é importante. Independente do meio que você tem de acesso à internet, de consumo dos serviços, sempre é possível melhorar aquele resultado. A não ser que a empresa não tenha internet e ninguém use. Aí não tem como você melhorar o valor de zero, que eu já recebi, já conversei com clientes que ele estava no limite, ou seja, não tinha para onde reduzir. Por quê? Porque ele praticamente não tinha mais serviços utilizados a não ser voz. Então a internet ele não utilizava praticamente, já era o mínimo possível. Então existem projetos e projetos, mas você como gestor de telecom precisa avaliar quais são as formas de internet que você utiliza e como fazer uma avaliação de consumo. Se você não conseguir avaliar quem consome o que, dependendo da tecnologia, pelo menos avalie o consumo mensal ou pelo menos se existe alguma variação, porque aí você consegue mapear e ter mais informações para uma tomada de decisão.